Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha essa meditação da Palavra de Deus no Santo Evangelho. Hoje o Evangelho de novo é colocado no ambiente da sinagoga que Jesus curou aquela mulher que estava acorrentada, como ele diz, por Satanás há 18 anos. Satanás, que é aquele que é o acusador do nosso coração. Aquela mulher agora, ela adquiriu a possibilidade de se erguer. É interessante que a ciência fala que o ser humano, antes de ser isso que nós conhecemos como um homem ereto, ele podia ser semelhante ao como se pensa que caminhavam os demais animais. Como é que caminham os demais animais quadrúpedes, não é? Eles usam as patas dianteiras para se apoiarem no chão. Usavam aquilo que nós consideramos hoje como mãos, não é? Para se apoiarem para caminhar. Depois que o homem se ergue, ele agora pode olhar para cima e pode usar sua mão também para outras coisas. Por exemplo, ele pode usar a sua mão para transformar o ambiente no qual ele se encontra, para transformar a natureza que foi dada a ele como um dom de Deus. Ele pode usar o seu trabalho para ser co-criador. As mãos do homem que se ergue, do homem que é ereto, ela é usada na transformação do meio ambiente. E Jesus hoje conta uma parábola ali naquela sinagoga, depois de ter curado aquela mulher que pôde ficar erguida. Então ele fala dessa forma que o ser humano pode usar as suas mãos. Ele fala de um homem que pega uma sementinha de mostarda e pode jogar no seu jardim, e essa semente pode crescer e ser transformada, crescendo, se transformando numa árvore que os passarinhos podem fazer ninho nela. E fala também da história de uma mulher que pode misturar o fermento na farinha e depois ela pode se transformar, não é, com a ajuda do fogo, em pão. Ou seja, são pessoas que vão usar os recursos da sua própria mão, porque se podem erguer e caminhar não sobre o seu ventre, guiadas apenas pelas suas necessidades importantes, mas digamos assim menores. São pessoas que podem se elevar e podem fazer cultura. Porque seja plantar um grãozinho de mostarda ou fazer um pão, é capacidade de fazer cultura, de cultivar o meio ambiente e transmitir aquilo que se aprende cultivando a terra, cultivando uma semente, cultivando uma massa. Não é fruto já do trabalho de uma semente transformada. O ser humano que com o seu trabalho pode se erguer e pode olhar para cima, pode voltar a ter dignidade. O trabalho realmente é algo que dá a dignidade ao ser humano. E Jesus sempre fala, né, desse reino de Deus presente no meio de nós, como ele dizendo que ele vê que o seu Pai trabalha e ele também trabalha. E o exemplo de Jesus como um trabalhador. O trabalho é alguma coisa que realmente dignifica o ser humano, que o faz se sentir semelhante àquele que o cria. É bom ter o sábado como o dia do repouso, mas é bom ter os 6 dias da semana como o dia em que a gente pode transformar a terra, fazer cultura, transmitir conhecimento. É a beleza desse evangelho de hoje. E o reino de Deus é semelhante, Jesus se assemelha com isso, ao trabalho dos seres humanos, a esse trabalho de transformação. Então o reino de Deus é uma presença silenciosa como a do fermento, silenciosa como a da semente dentro da terra, e sendo comparada com esses dois elementos, é algo que requer a participação do ser humano. É Deus quem faz a semente crescer, é Deus quem faz a massa levedar, mas é preciso a nossa parte, é preciso a nossa colaboração. Olha aí a palavra colaboração, tem dentro a palavra labor, ou seja, trabalho. Tem que ter o nosso trabalho. E aí Jesus já tinha dito um bocadinho antes no capítulo 12, falando de fermento, que a gente não deveria ser como seus discípulos, como os fariseus, que a gente deveria ter cuidado com esse tipo de fermento, que é o fermento da hipocrisia. Eu tenho sempre dito que a hipocrisia, o mascaramento, era usar as máscaras, né, como se fazia no mundo do teatro. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, 7 a 8, ele diz assim: celebremos com alegria a nossa Páscoa, ou seja, a passagem de Deus no meio da gente, a ressurreição de Jesus, a vida que ele veio trazer. Celebremos com alegria a nossa Páscoa com pão
pão sem fermento, porque a Páscoa se celebrava comendo pão ázimo, pão sem fermento. Aí ele diz, o pão da sinceridade. E aí de novo a gente toca essas palavras, porque sinceridade é uma palavra que é composta de duas raízes latinas, sine, que significa sem, cera, cera, sem cera. Sinceridade significa sem cera. Sem cera? Sim, porque as máscaras que eram utilizadas no teatro, elas eram feitas de cera. Sinceridade, de novo, quer dizer isso, não usar máscaras. Então, que a gente possa, no nosso dia a dia, assumir realmente uma relação com Deus sem os mascaramentos, sentindo aquilo que nós somos, filhas e filhos que são chamados a trabalhar nesse mundo para que o mundo, de fato, revele o seu verdadeiro rosto, um rosto sincero. Por isso que todos os dias a gente reza pedindo ao Espírito Santo, vinde e renovai a face da terra, para que o mundo não seja um lugar de mascaramentos, um lugar onde a gente precisa de fingimento, um lugar onde a gente não possa ser sincero. Que o nosso trabalho de cada dia seja para revelar esse rosto que Deus deseja no mundo e em cada um de nós. A você que acompanhou esse vídeo até aqui, muito obrigado, curta esse nosso vídeo, se você é inscrito no nosso canal, muito obrigado a você, e você pode chamar mais alguém a fazer parte desta família onde a gente quer que a vida adquira sabor de evangelho, porque traz sempre uma boa notícia. Deus abençoe o seu dia.